Os campos de concentração operados pelo Terceiro Reich estavam entre as entidades mais horríveis nos registros da história humana, sendo Auschwitz o mais infame dos campos. O campo recebeu clientes pela primeira vez no ano de 1940 e acabou por ser libertado pelo exército soviético em 1945. Encontrava-se na Polônia, a cerca de 43 quilômetros a oeste de Cracóvia. Durante esses anos, milhões de pessoas foram obrigadas a suportar as formas mais cruéis de tortura e foram efetuadas matanças em grande escala, que continuam a chocar as pessoas até hoje, devido à extraordinária brutalidade que implicaram. As mulheres foram responsáveis por 2 milhões do total de 6 milhões de vidas judaicas que se perderam durante o Holocausto. Entre 1941 e 1945, quando Adolf Hitler estava no poder na Alemanha, as mulheres judias foram encarceradas em campos de concentração nazis, ou tiveram de fugir do país para evitarem ser presas pelos nazis. Durante o Holocausto, muitas mulheres judias foram sujeitas a várias formas de abuso sexual e tortura, incluindo violação, gravidezes inesperadas, abortos forçados, experiências ou exames médicos e esterilização. Estas táticas ocorreram com frequência e foram um fator que contribuiu para os abusos que ocorreram. É comum pensar-se que os campos de concentração não eram tão terríveis como na realidade eram. No entanto, muitas mulheres acreditavam erradamente que podiam utilizar os campos para lutar pela sua libertação dos guetos. 1. Fuga do campo de concentração de Auschwitz. Houve alguns casos em que os reclusos conseguiram escapar à captura e fugir de Auschwitz. Kazimierz Spechowski, que tinha sido preso em 1942 por tentar juntar-se à resistência polaca, conseguiu a fuga mais espantosa. Tinha sido detido por ter tentado juntar-se à resistência. Ele, juntamente com 2 outros companheiros, concebeu uma estratégia ousada na esperança de escapar à captura no campo de concentração. Conseguiram evitar levantar suspeitas roubando armas de fogo e uniformes das SS, e agindo como se fossem oficiais nazis. Quando um soldado se aproximou deles para saber o que andavam a fazer, entraram num carro e partiram em direção à saída. Casimir gritou-lhe ordens em alemão, informando-o de que ele era o seu superior e que tinham de lhes abrir caminho. As ordens de Casimir eram dadas em alemão. Por incrível que pareça, abriram-lhes a porta sem fazer perguntas e o grupo conseguiu escapar do inferno graças à sua rapidez de raciocínio. Capacidade no ringue e graças à sua habilidade como pugilista, Salamo Arushi, um grego judeu que foi deportado para Auschwitz em 1943, juntamente com toda a sua família, conseguiu sobreviver ao tempo que passou no campo de concentração. Salama era um pugilista profissional e os nazis obrigavam-no a lutar com outros prisioneiros 3 vezes por semana. Isto significava que tinha de lutar pela sua vida de cada vez que entrava no ringue. Os derrotados eram executados ou enviados para as câmaras de gás, e os vencedores eram recompensados com rações alimentares adicionais, de acordo com um percurso. Os perdedores eram executados ou enviados para as câmaras de gás. Na altura, os oficiais das SS procuravam prisioneiros que fossem hábeis em combate, para que pudessem organizar competições de luta apenas para fins de diversão. Durante o tempo em que esteve em Auschwitz, envolveu-se em mais de 200 combates e ganhou todos, exceto 2. Foi sempre um campeão. No entanto, apesar de ter sido libertado do centro de extermínio em 1945, não conseguiu salvar a sua família do destino que a esperava no centro. 3. Escape. A aterradora ordem nazi estabelecia que seriam executados 10 prisioneiros por cada prisioneiro que conseguisse fugir. Devido a esta restrição, os administradores que trabalhavam nos campos de concentração ficavam furiosos de cada vez que alguém conseguia fugir de Auschwitz. Consideravam que se tratava de uma mancha na sua honra e que era necessário infligir um castigo exemplar para garantir que os outros prisioneiros não tentariam repetir o seu comportamento. O sobrevivente Gajonik Francis Sack recorda-o da seguinte forma, segundo ele. Um coronel das SS anunciou que 10 de nós seriam mortos na manhã seguinte, e o coronel escolheu-me para ser uma das 10 pessoas a serem mortas.
Francis foi fechado numa cela e deixado a morrer à fome e à sede, mas conseguiu escapar. O alarmezou prontamente quando um dos nossos amigos não reagiu à chamada dos guardas numa das noites em que esta era exigida. Os agentes de segurança utilizaram todo o seu equipamento. A zona foi revistada por patrulhas depois de terem sido enviadas. Nessa noite regressamos ao quartel, tremendo de medo, pois sabíamos o que nos esperava. 4. O indivíduo justo. Apenas um membro das SS foi considerado inocente dos crimes cometidos em Auschwitz quando o caso foi julgado em 1947. Hans Munch, que trabalhou como membro da equipa científica liderada pelo Dr. Joseph Mengele no campo de concentração de 1943 a 1945, era carinhosamente chamado pelos reclusos de "o homem bom". Enquanto lá esteve, Munch recusou-se a participar no processo de escolha dos prisioneiros que seriam levados para as câmaras de gás e fez tudo o que estava ao seu alcance para impedir a execução dos detidos. Acreditava que a forma como os prisioneiros eram tratados era dura e, depois da guerra, lutou para melhorar a qualidade das rações alimentares que eram dadas aos prisioneiros. 5. Investigação no domínio científico. O facto de a empresa farmacêutica Bayer participar nestas operações é desconhecido da grande maioria dos consumidores. A empresa tinha sido um dos principais financiadores da campanha política de Adolf Hitler. Posteriormente, durante o governo do Führer, a empresa recebeu enormes lucros em troca, um dos quais foi o acesso aos reclusos de Auschwitz, que foram submetidos a grotescas experiências científicas para testar os efeitos nocivos de várias substâncias químicas. Os reclusos de Auschwitz foram utilizados para testar os efeitos de várias substâncias químicas. 6. Um caso de amor proibido. Apesar de parecer inacreditável, existe uma história de amor proibido entre um carcereiro e uma prisioneira, que teve lugar em Auschwitz. Franz Watt, um membro das SS, apaixonou-se por Helena Citronova, uma prisioneira do campo de concentração de Birkenau, apesar de a política nazi proibir relações românticas entre alemães e judeus. Tudo começou quando ela foi coagida a cantar uma canção em honra do aniversário de Franza. Ouvir a sua voz teve um efeito hipnótico total e absoluto sobre ele, e depois disso, começou a dar-lhe proteção. Demonstrou o seu afeto por ela escrevendo-lhe cartas de amor e fornecendo-lhe rações alimentares adicionais. Ela não mostrou qualquer interesse no namoro, mas muitos anos mais tarde, numa entrevista, afirmou que depois de Franz ter salvo a sua irmã das câmaras de morte, mudou de ideias e passou a amá-lo sinceramente. Helena foi forçada a evacuar Auschwitz durante uma das infames marchas da morte, quando as forças aliadas se aproximavam do campo de concentração, e depois disso, ela e o marido não se viram durante mais 25 anos. Em 1972, quando Franz foi a julgamento pelos assassínios ocorridos no centro, Helena testemunhou em sua defesa. Graças ao seu testemunho, ele conseguiu evitar cumprir pena de prisão. 7. Sonderkommando. Uma das tarefas mais terríveis levadas a cabo em Auschwitz foi a do Comando Sonder, um grupo de condenados a quem foi confiada a missão de, no final de 1944, após a derrota da Alemanha, queimar os corpos dos que tinham sido executados nas câmaras de gás, julgamento em Nuremberg. E Haas foi acusado de ser responsável pela morte de 3,5 milhões de pessoas nas câmaras de gás. Ele afirmou que essas acusações eram falsas e que a população tinha sido reduzida a 2,5 milhões, tendo os restantes sucumbido aos efeitos do frio e da fome. Rudolf Haas, membro das SS, foi o responsável pelo campo de concentração de Auschwitz de 1933 a 1943. Agradecemos o tempo despendido para ver o vídeo. Não se esqueça de dar o seu valioso feedback na área de comentários abaixo e se quiser saber ainda mais sobre guerras militares históricas, não se esqueça de subscrever o nosso canal. Já nos encontraremos no próximo vídeo.